Bom, estamos aqui com o Dr. Rodrigo Bastos, que é um especialista na parte de face, cirurgia de face, e tem trazido uma técnica inovadora que tem deixado os resultados muito naturais. Nós vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre essa técnica, sobre a carreira, sobre a visão dele referente à harmonização, a como a experiência dele pode ajudar outros médicos. Ele está com um Fast Fellow e promove cursos. E o nosso bate-papo vai ser, então, para ajudar você que tem interesse no aprendizado cirúrgico da cirurgia plástica ou pretende se tornar cirurgião plástico, a entender melhor essa especialidade que tem sido uma das mais procuradas, pelo menos nas redes sociais, Instagram, YouTube, por milhares e milhares de pessoas. Rodrigo Bastos, prazer, seja bem-vindo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, vamos iniciar falando um pouco sobre sua trajetória na medicina, nessa especialidade que você atua. Você começou numa área completamente diferente da medicina. Fala um pouquinho pra gente sobre essa trajetória. Eu entrei na UNB com 16 anos de idade pelo programa de avaliação seriada, famoso PAS. E a nota que eu tinha passava, eu me programei para alguns cursos. E quando eu vi a nota que eu precisava no terceiro ano, eu falei, cara, eu consigo entrar em matemática, que é uma parte, pelo menos daqui do ensino médio, que eu vou bem. Então, a matemática mesmo ela tem várias vertentes. As pessoas hoje podem trabalhar em mercados financeiros, empresas multinacionais, fazendo projeções. Então, tem inúmeras funções que as pessoas nem imaginam que não é ser somente bacharel e professor. Só que já no meio do primeiro semestre eu já não estava satisfeito. Não, vi que não era para mim, que não me via buscando o mercado financeiro, não me via buscando dar aula. Então, aí eu já avisei em casa para minha mãe no segundo semestre que eu ia largar, que eu não ia retomar, ia sentar na cadeira e estudar para fazer medicina. Mas eu não vou romantizar as coisas. Eu não falei assim, cara, tenho um sonho de ser médico, de cuidar. Não. Eu vi como eu sempre fui muito objetivo nas minhas coisas. Então eu vi como uma forma de planejar uma carreira, é um jeito mais tranquilo apesar de trabalhar muito, dá muito. A gente estuda até hoje, eu leio até hoje. Eu tenho que estudar para dar aula, eu tenho que estudar para preparar artigo. Então, o estudo não para, só que a carreira, eu vejo como muito mais promissora para a grande maioria naquela época dos estudantes. Hoje já está bem diferente. Verdade. Bom, vamos falar um pouco sobre harmonização facial, né? Hoje você entra no Instagram ou no TikTok, a harmonização facial está entre os temas mais procurados, mais curtidos, mais comentados. E aí nós vemos muitas celebridades e muita gente famosa com visual muito mais jovem. Sim. Vez que outra surge um desses famosos aí rejuvenescido, né? Por outro lado, a gente também vê resultados exagerados e que ficam distorcidos, né? Como é que você enxerga esse fenômeno hoje da cirurgia plástica com essa superexposição dos resultados? Eu não vejo a exposição dos resultados como um problema. Por que eu falo isso? Porque quem tem um resultado que é bonito de se ver, ele vai despontar dos outros. Agora, o problema são, na minha opinião, a falta de critério estético. Porque a dosagem do procedimento nunca está na mão do paciente. Está sempre na mão de quem faz. Então, se quem faz não tem o senso estético e não tem o preparo adequado para entregar um resultado harmonioso, natural, sem exageros, a gente vê as atrocidades que a gente consegue facilmente achar em rede social, Google, YouTube, qualquer lugar que seja. Então, na minha opinião, as pessoas, os profissionais, médicos e não médicos, não vou tirar o profissional médico da reta, porque o profissional médico também tem alguns que não têm senso estético.
eles, no afã de não perder o paciente, indicam algo que não está indicado, na minha opinião. Perfeito. Então, a partir do momento que você não tem essa ética de indicar corretamente, você tem esses resultados bizarros que a gente vê por aí. Bom, os resultados, além da parte estética, tem também a questão dos riscos com a saúde do paciente. Quais são os cuidados básicos que um paciente deve ter ao procurar um médico para essa área de harmonização ou de mudanças que sejam mais contundentes? Tá. Tanto procedimentos minimamente invasivos quanto procedimentos cirúrgicos, número 1, avaliar o currículo do profissional. E eu não estou falando de um currículo que a pessoa fez um cursinho em Harvard. Existem N profissionais que põem um curso de 3 dias em Harvard como uma formação de excelência. E não é. Uma formação de excelência ela demora anos para se concretizar. Tanto é que uma residência médica, assim como existem as residências da parte da odontologia em bucomaxila, as especializações, elas levam 1 a 2 anos pelo menos. Então não é, na minha opinião, um curso de final de semana com fulano, beltrano, ciclano que vai te dar excelência. E segundo, além da formação, experiências de outras pessoas, experiências boas de outras pessoas. Então, a indicação, você buscar uma indicação daquele profissional. Porque, na minha opinião, mesmo eu tendo uma rede social muito forte, a rede social ela só confirma a minha notoriedade quando a pessoa vai ver o meu currículo. Perfeito. Bom, falando ainda da harmonização facial, quais são os procedimentos estéticos que você mais tem realizado hoje em termos de estética facial? Bom, no meu consultório eu faço a grande maioria dos procedimentos minimamente invasivos. Então, seja um laser, seja um estímulo de colágeno, seja um preenchimento com ácido hialurônico ou um botox. Só que eu sou eminentemente cirurgião. Então, pelo fato de eu ser um especialista em cirurgia de face, quando os pacientes me procuram, eles já me procuram falando assim, doutor, eu fiz isso, não deu certo. Meu caso é cirúrgico. Então, o carro-chefe do meu consultório em relação à face, o paciente já chega para a cirurgia. E eu tenho uma relação muito boa com muitos dermatologistas. Então, o que eu faço? Normalmente, quando o paciente, depois da cirurgia de face, precisa fazer a manutenção do seu resultado, eu faço a bondade, a caridade, sei lá que nome que você pode dar. Eu prefiro dar um destino para o paciente em direção ao dermatologista. Porque senão eu tiro o foco da minha carreira. Então, por mais que eu saiba fazer, por mais que eu tenha sempre o material em estoque, na grande maioria das vezes, a não ser que o paciente me peça bastante, não, doutor, só confio no senhor. Tá bom, eu faço. Perfeito. Mas eu prefiro encaminhar esse paciente porque vira um círculo virtuoso. Sim, perfeito. Eu ponho o paciente na agenda do dermatologista, quando o paciente tiver uma indicação cirúrgica com o paciente dele, ele sabe para onde mandar de volta, porque ele sabe que vai voltar. Muito bom. A interdisciplinaridade. Como é que os profissionais e os pacientes hoje podem se resguardar desses resultados desastrosos? Com relação a resultados desastrosos, é interessante que agora as pessoas agora já me encaminham o paciente para tratar a complicação de alguns procedimentos. Então, eu estou recebendo cada vez mais desses resultados. O último, e foi o que eu fiquei incrédulo de ver, foi de uma paciente com uma micobactéria na face. Uma micobactéria é algo que é extremamente difícil de tratar e normalmente está associada a uma péssima asepsia antes do procedimento. Então, está associada a más condições da instituição. É um erro primário. É um erro primário. Então, antes de mais nada, para você não ter a chance de cair num erro primário, você olhar se essa clínica que você está visitando tem regulamentação da vigilância sanitária. Ponto número 1. E o ponto número 2, pesquisar o seu profissional. Eu vou nele, mas não vai nele por causa de Instagram.
Porque se a pessoa, Sim. ela me acha na rede social, porque graças a Deus eu alcanço muita gente, tem o meu CRM e o meu RQE Uhum. na bio do meu Instagram. Perfeito. Para justamente a pessoa poder pesquisar o que ela quiser a respeito da minha carreira. Eu acho isso importantíssimo, você pesquisar a respeito do seu profissional. Perfeito. Lembrando, para você que está nos assistindo, que qualquer pessoa pode, acessando o site do Conselho Federal de Medicina ou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no caso, identificar ali se o profissional de fato está qualificado, está em dia com esses dois órgãos, são regulamentadores da profissão. Com relação ao uso de peças anatômicas fresh frozen, muitos médicos têm procurado você para melhorarem as suas práticas cirúrgicas. A gente tem visto que no Brasil agora tem empresa, inclusive como a nossa, a Versali, que tem investido no treinamento com peças anatômicas. Como é que você vê esse tipo de treinamento? Eu sei que na Europa, Estados Unidos, sempre foi muito forte, e no Brasil está começando agora já há algum tempo. Como é que você vê esse treinamento hoje disponível para professores e para alunos de medicina? Eu acho esse treinamento fundamental. Por que que ele é fundamental? Porque a gente, na residência médica, o nosso treinamento, ele é feito em seres viventes. A gente treina no paciente. Então, o paciente que ele vai para um hospital de residência médica, ele sabe que ele vai estar sendo submetido a procedimentos orientados por médicos supervisores, mas por médicos cirurgiões ou clínicos em formação. O treinamento em peça anatômica, ele entra justamente, na minha opinião, no início da formação, no início da carreira de cada profissional, como uma pedra fundamental, porque vai dar muito mais segurança do profissional fazer o procedimento no paciente dele. Então, eu acho isso essencial. Eu tive a oportunidade de em vários cursos fora do país, tanto como aluno quanto como professor, com peças anatômicas para os alunos aprenderem. Na Universidade de Nova York tinha esse braço também. Então, eu acho super interessante e que bom que as empresas estão vendo esse terreno inexplorado no nosso país. As peças anatômicas conseguem se treinar todas as técnicas? Mais invasivas, menos invasivas? Funciona bem? Mais de 90% das técnicas você consegue treinar em peça anatômica fresca. Então, para mim, cirurgia da face, você consegue tranquilamente fazer a cirurgia de ponta a ponta, ver as estruturas anatômicas, saber onde você não pode ir, saber os pontos de risco. Então, realmente é uma. Eu acho fundamental, eu acho essencial que um profissional, ainda mais um profissional cirurgião, faça um treinamento com peças anatômicas. Perfeito. Falando um pouco agora sobre a parte da estética corporal, que também está fácil ver nas redes sociais corpos esculturais maravilhosos, como nunca se viu antes, né? Principalmente de pessoas que já passaram ali dos 35, 40 anos. Abdominoplastia, lipoaspiração, lipoescultura, lipo 3D. Fala um pouco para nós sobre essas técnicas e como você vê esses avanços todos, se é que são avanços na sua visão, mas como é que você vê esses procedimentos todos surgindo? Da pandemia para cá, que a comunidade médica, grande parte dela ficou dentro de casa, porque não tinha, era paciente eletivo, então houve muito avanço em relação à cirurgia, tanto de face, quanto de mama, quanto a lipoaspiração. Então, como eu sempre sou uma pessoa muito objetiva e muito direta, na minha opinião, quando é um jeito simples de diferenciar todas essas cirurgias que você falou, é a gente ver a flacidez, por exemplo, do abdômen do paciente. É como se fosse um organograma, bem simples na minha cabeça. Se o paciente ele tem somente gordura localizada e não tem flacidez nenhuma, o tratamento seria tirar a gordura localizada. E o tratamento cirúrgico que tira a gordura localizada é a lipoaspiração. Só que atualmente existem agora diversas tecnologias de retração de pele. Para quê? Para a pele acomodar melhor naquela área lipoaspirada, ela retrair e aderir melhor. É como se fosse a pele colar mais fácil. Sim, sim. Entre aspas, porque é um jeito bem simples de explicar. Se o paciente agora tem uma flacidez moderada,
com gordura localizada, o tratamento continua sendo tirar a gordura localizada, mas aí tem que ter um tratamento da flacidez. Que aí entram as tecnologias de retração de pele, que é um avanço de uns 4, 5 anos para cá. Não é algo tão novo assim. Perdão, tão velho assim. E se o paciente tem uma flacidez acentuada, a gente tem que tirar a flacidez acentuada. E, na minha opinião, o remédio para tirar flacidez acentuada é a abdominoplastia, que é realmente tirar toda aquela pele da região do abdômen inferior. Então, é um jeito fácil de diferenciar essas três. Perfeito, maravilha. Excelente explicação. Com relação a esses avanços tecnológicos, tá? Cirurgia robótica e inteligência artificial tem tido alguma importância grande na rotina cirúrgica? Eu acho que inteligência artificial é o futuro, tanto na radiologia quanto na cirurgia oncológica, principalmente. Na cirurgia plástica eu não acho tanto, por quê? Porque a cirurgia plástica não deixa de ser arte. Você tem que ter a visão do artista, você tem que ter a visão com o senso crítico e o senso estético do cirurgião. Mas já uma cirurgia robótica, um radiologista, você alimenta a inteligência artificial, na minha opinião, com todos os dados existentes hoje, alimentando, você ensina essa inteligência artificial e ela consegue, na minha opinião, vai conseguir operar um paciente à distância, quer dizer, sem nenhum ser humano vigiando. Então, robô, um cirurgião ele pode vigiar 2, 3 robôs. Então, é algo que já existe na China esse tipo de... Não sei se você sabia disso. Não. Mas já existe uma inteligência artificial chinesa vinculada a um robô que faz as cirurgias oncológicas nos pacientes. Então, é um futuro que está muito perto de acontecer. E dependendo da vontade de quem nos governa, isso pode ajudar muito em relação às filas, porque é um cirurgião trabalhando 24 horas por dia. Verdade. Conta pra gente um pouco agora, como é que você lida com as expectativas dos pacientes, tá? A gente tem relatos de pacientes que chegam com foto de alguma celebridade e diz assim, doutor, eu quero ser igual a essa pessoa. Como é que um cirurgião procede diante de uma situação dessa? Primeiro, jogo de cintura. Número 1, educação, simpatia e jogo de cintura. Para quê? Para explicar para o paciente que todo corpo tem limitação. Toda técnica cirúrgica tem limitação. Não tem como eu operar uma face e mudar a face do paciente. Ele vai continuar sendo quem ele é, com características ósseas iguais, só que eu vou mudar o que pode ser mudado na cirurgia. Por isso eu examino todos os meus pacientes na frente de um grande espelho. Então isso aí já me ajuda muito a mostrar para o paciente que ele tinha defeitos antes. Não são defeitos, são pequenas imperfeições nossos que todo mundo tem. E que algumas delas não vão melhorar com a cirurgia. Então é realmente você explicar, educar o paciente no consultório. Se o paciente não ficar satisfeito com isso, eu não posso fazer nada. Eu falei a verdade para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, não está nem no script, tá? Mas assim, quando é que você identifica que trata-se de uma postura por desconhecimento ou patológica, do ponto de vista psiquiátrico, por exemplo? Você consegue ter essa diferenciação ali? A imensa maioria é desconhecimento. A imensa maioria. Porém, existem os pacientes que eles podem ter doenças com relação a como eles se veem. O nome disso é dismorfismo corporal. Perfeito. E é muito difícil identificar o paciente que tem dismorfismo corporal. Você precisa pelo menos aí de umas 2, 3 consultas para realmente ver que o paciente tem essa condição patológica. Perfeito, excelente. Bom, estamos falando de desafios, né? Qual foi o caso que você considera mais desafiador em sua carreira? Me desafiou mais foi uma paciente que ela tinha perdido grande parte do rosto com um câncer, muito nova, 30 e poucos anos, e ela tinha uma assimetria facial considerável. Então eu expliquei para ela que seriam fases de tratamento, que começaria de cara com a cirurgia plástica, então um tratamento de face e depois complementado com diversos tratamentos minimamente invasivos para então
a gente ter uma melhora, não uma resolução, porque não vai resolver nunca, mas uma melhora considerável da assimetria mamária que ela tinha. Perdão, a assimetria facial que ela tinha. Perfeito. Bom, tem duas perguntas aqui, mas eu vou fazer mais uma, que é sobre a área do empreendedorismo médico, pode ser? Claro. Aí eu vou deixar por último. Bom, como é que você constrói, então, essa relação de confiança com o paciente? Tá? O paciente está lhe entregando ali a face dela. Está entregando algo que seja uma das coisas mais importantes do ser humano, que é essa identificação. Como é que você constrói essa relação? Você falou sobre a necessidade, às vezes, mais de uma consulta, né? Explica um pouco para a gente, para os médicos que estão assistindo, que estão iniciando carreira principalmente, como é que se constrói isso? Eu acho que, acima de tudo, vocês têm que falar a verdade. A verdade, ela é soberana, ela não tem versão, não existe versões de verdade. A verdade, ela é única. Claro que toda história tem três lados, contada se são duas pessoas contando. A do lado A, do lado B é a verdade. Então a verdade ela é imutável. Então se você conta a verdade para o paciente, fala o que é possível ser feito, faz uma consulta séria. Assim, as pessoas me conhecem no privado, elas conhecem o Rodrigo. Elas me conhecem no dentro do consultório, elas falam: nossa, doutor, você é muito sério. Uhum, Mas eu tenho que ser sério. perfeito. Porque se eu for aquela pessoa descontraída, extrovertida, brincalhona no meu consultório, isso pode ser mal interpretado. Então, como minha profissão não é brincadeira, de jeito nenhum, e Verdade. tá de longe para ser uma brincadeira, além de seriedade, eu estou sempre falando a verdade para o paciente. E eu acho também o ponto fundamental, eu deixo os próprios resultados falarem por si só. Porque quando eu opero pessoas importantes, são pessoas importantes que o rosto vai estar aparecendo num jornal em escala nacional, numa TV, num rádio, num podcast famoso. Então, quando eu passo já para esse paciente, ele, ele já chega falando: doutor, pelo amor de Deus, não me muda. Uhum, perfeito. Então, quando ele vê os resultados, que quando eu coloco para as outras pessoas que eu sou especialista em resultados naturais, é porque eu gosto da naturalidade, eu não gosto que ninguém mude. Eu gosto que as pessoas melhorem muito. Mas você não precisa mudar. Sim, perfeito. Sobre sua carreira na cirurgia plástica, tá? Quem tá hoje pensando em se tornar cirurgião plástico, não decidiu ainda sobre a residência, está estudando ainda a possibilidade. O que é que você diria para esse aluno de medicina que está nesse momento de decisão? Primeira coisa, o caminho é longo. Segundo, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque a prova de residência hoje em dia, com a epidemia de faculdade de medicina, eu vou falar epidemia porque realmente é doentio como que criam faculdade de medicina em qualquer cidade sem estrutura, somente para ganhar dinheiro. Essa epidemia ela gerou, obviamente, uma escassez de vaga de residência. Por quê? As vagas não aumentam. É verdade. As vagas de residência não tem como aumentar. Se você não tem um hospital terciário que suporte, que gere pacientes para o residente aprender, não tem como aumentar a residência médica. Então ela já cria uma barreira ali em quem quer ser especialista logo de cara, na saída da faculdade. Então, se a pessoa não se dedica, não estuda, ela já não vai conseguir entrar numa residência médica. Se ela não se dedica na faculdade, esquece. Não vai ser nos 2 últimos anos que ela vai conseguir tirar o atraso. Então, nos primeiros, além na faculdade, você aprender a ser um bom médico, você tem que realmente se dedicar nos seus estudos. Hoje existem inúmeros cursinhos, aí é outro mercado que aparece, que é o cursinho preparatório para residência médica. Sim. Porque num país hoje que não sei o número exato de quantos médicos se formam, se são 10 mil, 15 mil, 30 mil no país por semestre. Mas com poucas vagas de residência cria um gargalo. E para subespecialidade o gargalo é maior ainda. Por que eu te falo isso? Porque eu vou tomar como exemplo um hospital grande de São Paulo. Um hospital grande de São Paulo, que é da Faculdade de Medicina da USP, do Hospital das Clínicas, são, se eu não me engano, 30 vagas. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas são, acho que, se eu não me engano, 30, 20, 25, 30 vagas de residência. Para cirurgia geral. Para cirurgia plástica são por ano. Para cirurgia plástica são 3, 4. Então você pega aqueles, sei lá, 100 mil
para entrar numa vaga para entrar para 30 vagas. Depois você pega dessas 30 vagas, você vai concorrer com vários cirurgiões gerais para somente 4 vagas. É. Então, o caminho não é fácil. Então, você vai ter que se dedicar e vai ter que saber que você vai ter que sentar numa cadeira e se dedicar. Bom, para concluir com chave de ouro, existe um conceito hoje de que o médico, para ele se destacar nesse universo gigantesco de concorrência que foi criado por causa dessas faculdades todas, está jogando um monte de médico no mercado, ele tem que ser bem mais que médico. Ele tem que ser médico, tem que ser empreendedor, ele tem que ter noções de edição de vídeo, de fotografia, de Você viu aqui. copy. Exatamente. Antes de gravarmos aqui, o doutor parou para editar um vídeo. Qual é a dica que você dá, então, hoje para um médico que quer ter essa evolução na carreira? Pense fora da casinha. Que nem você mesmo falou. Eu não sou só médico. Tem bastante tempo. Pelo menos desde 2020 e 2021, quando eu me liguei para isso. Eu comecei com rede social em 2018. Então, tem uma frase que é até da sabedoria milenar, e me permita trazer a sabedoria milenar em questão, que quem lidera, governa. Então, quem pensa antes vai estar sempre, quem chega antes na fonte vai estar sempre bebendo água limpa. Então, eu estar onde eu tô, eu agradeço eu ter tido essa visão e alguém ter me aberto os olhos para isso, que eu não tinha essa visão sozinho. Eu perguntei para um médico mais velho que eu. E, graças a Deus, eu perguntei para a pessoa certa. Que falou assim, Rodrigo, é só você sentar e operar. Só que aí eu perguntei, e aí, a rede social? Ele falou, ó, você pode fazer ou não pode fazer. O meu paciente vem de indicação de boca a boca. Mas você que está chegando em Brasília agora, isso em 2018, que ninguém te conhece, eu acho que isso é muito legal para você. Pode fazer. Enquanto muitos que tinham opiniões diferentes da desse médico, que é o Dr. Samuel Domingues, obrigado, Dr. Samuel, tinham opiniões diferentes da dele, me criticavam em 2018, 2019. Só que aí 2019 vem 2020, 2021, pandemia. Cirurgia plástica aqui em Brasília, o governador deixou a gente operar. Desde que não tinha Covid, Sim. teste de Covid, sempre, tudo feito da maneira adequada. Nessa época explodiu minha carreira. Tem gente que chama isso de sorte, né? É sorte. A sorte acompanha os bem preparados. Exatamente. Então, em 2020 eu operei 350 pessoas. Não estou nem falando de cirurgia, estou falando de pessoas. Em 2021 eu operei 335 pessoas. Em 2022 eu operei 320 pessoas. Então, em 3 anos eu operei mais de 1.000 pessoas, só em 3 anos. Hoje eu já tenho mais de 1.750 pessoas operadas. Então, eu acho que isso foi o ponto fundamental, eu estar preparado, eu ter pensado fora da casinha. Por quê? Porque eu comecei a ler livro de copywriting, eu comecei a ler livro de Armas da Persuasão, que é um livro Armas da Persuasão, que não é, eu não preciso persuadir a pessoa, mas eu preciso ter clareza nas informações. Perfeito. Então, se você aprende a ter clareza nas informações, conversar com o seu paciente, e descobrir o que ele quer e saber explicar isso de uma maneira que ele entenda, com uma copywriting adequada, isso facilita muito a vida, tanto na rede social quanto no consultório. Então, e você não entregar isso na mão de uma empresa, porque se você entrega na mão de uma empresa e não sabe o que eles estão passando para você, você vai ser passado para trás, infelizmente. Porque a empresa ela pode simplesmente jogar vários dados ou da Meta, que é quem administra Google, quem administra Facebook, Instagram e WhatsApp, pegar dados do Google Analytics, jogar na sua frente e você vai achar que está tudo bem e não está. Então, se você não sabe interpretar esses dados, se você não estuda para saber interpretar, você também vai estar para trás. E se você não aprende que você não é administrador, você também vai estar para trás. Por quê? Só um administrador, ele consegue. Eu não consigo fazer um balancete. Eu não faço DRE da minha clínica. Quem faz isso? Meu administrador. Se você não gera nota, se você é aquele médico que acha que só recebeu o pagamento, você está enganado. No ano seguinte, a receita vai bater na sua porta. Então, bate mesmo. se você não tem esses conceitos de administração, cara, não sei quem não sei fazer, chama um contador. Que pelo menos o básico ele vai te ajudar. Então, você tem que começar a pensar
fora da casinha mesmo. Pensar que seu consultório não é um consultório, que nem antigamente era, que era o médico, a secretária, o enfermeiro e acabou. Não, é uma empresa. É uma empresa ou familiar, uma pequena empresa, com 3, 4 colaboradores, em que você é o dono, você é quem você é quem tem as decisões da administração, você não necessariamente administra, mas você tem as ações finais, elas têm que passar por você. Então, eu acho que o médico ele tem que na faculdade ninguém vai te ensinar isso. É verdade. Então você tem que buscar mentoria, curso online, nem que seja Senac, Sebrae, esses cursos de capacitação para você ter noção do que é abrir uma empresa privada e um consultório que realmente gire com uma performance boa. O médico que quer hoje fazer o seu curso, quais são os pré-requisitos e onde é que ele consegue mais informações? Perfeito. Número 1, ser otorrinolaringologista ou cirurgião plástico. Só são as 2 especialidades que eu aceito no meu curso. Eu não abro para outras especialidades, eu não abro para outras especialidades não médicas, porque eu acho que só esses profissionais sabem tratar complicações em decorrência da cirurgia. Então, se você não sabe tratar complicação, você não pode operar o paciente. E a segunda informação, que agora é a mais importante, você se inscreve, você solicita a sua vaga através das minhas redes sociais diretamente. Então, só você me chamar no direct ou clicar naquele botão do WhatsApp que cai no WhatsApp da minha secretária e pedir informações do curso, que a gente vai fornecê-las e vai dizer quando que é a próxima turma, para realmente você dar um passo além na cirurgia de face, porque o que eu opero hoje são pouquíssimos cirurgiões que são capacitados. Na nossa cidade, aqui em Brasília, eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro no Brasil a operar esse tipo de cirurgia de face. Aqui eu capacitei mais uma cirurgiã, que é uma amiga minha, que é uma pessoa maravilhosa. Aí eu fiz isso de bom coração para ela melhorar os resultados. E ela está super feliz. Então, para você também partilhar dessa felicidade com relação aos resultados da paciente, é só se inscrever no curso. Rodrigo, obrigado. Prazer meu. Prazer também nosso. Para você que nos acompanhou até aqui e quiser seguir as redes sociais, por favor, suas redes sociais. Instagram, Dr.RodrigoBassosDF. Cuidado com os meus fakes. Eu tenho um selo de verificação justamente para isso, para você não seguir conta fake. Pode me seguir também no YouTube, Dr. Rodrigo Bassos, e no TikTok, Dr. Rodrigo Bassos DF. A nossa é a Versália Educação no Instagram e disponibilizaremos os cortes e o programa na íntegra. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.